Oi, gente, meu nome é Laís, eu sou médica veterinária formada pela Universidade Federal Rural do Pernambuco e fui convidada para falar um pouquinho para vocês sobre a acupuntura na medicina veterinária. Primeiro eu queria convidar, para vocês conhecerem um grupo de estudos em medicina integrativa e também saberem que a gente tem um ambulatório de acupuntura na universidade. A acupuntura, historicamente, ela foi difundida na Ásia como um todo, então não era uma prática exclusivamente da China, né? Ela é uma das práticas inseridas na medicina tradicional chinesa e a gente também vai encontrar a utilização da acupuntura no Japão e na Coreia. Por exemplo, na medicina tradicional chinesa, nós temos a acupuntura, a fitoterapia chinesa, a dietética chinesa, as práticas respiratórias, os exercícios de massagem. E a prática de acupuntura em animais é feita há mais de 200 anos antes de Cristo. Existem registros do general Sun Yang, que é considerado o pai da medicina veterinária na China, e ele já fazia a acupuntura em cavalos que eram utilizados na guerra, para o tratamento desses animais. Mapas de acupuntura em animais existem também muito antigos, de mais de 1000 anos. Então, os mapas que a gente vai encontrar são de animais de produção e cavalos. Os mapas veterinários para cães e gatos são mais recentes. A partir de 1974, se teve a fundação do AIVAS, que é a Sociedade Internacional de Acupuntura Veterinária. A acupuntura é uma prática terapêutica que visa a estimulação de pontos específicos presentes na pele, que são denominados acupontos. E esses pontos, eles estão situados em canais energéticos invisíveis, que são denominados meridianos. Todos os pontos de acupuntura estão anatomicamente associados ao sistema nervoso. Então, eles vão ter associação com feixes vasculares, terminações nervosas, artérias, veias e vasos linfáticos. Além disso, os pontos de acupuntura eles possuem propriedades elétricas diferentes das regiões adjacentes. Então, existe uma diferença de potencial. O diagnóstico para o correto tratamento deve ser feito de acordo com os conceitos da medicina tradicional chinesa. Então, é necessário identificar o padrão energético da síndrome que o paciente apresenta. Então, temos também o auxílio dos pontos diagnósticos, que são pontos que a gente pode palpar tanto ao longo da coluna vertebral, como em outras regiões do corpo. E eles vão nos dizer, caso o animal ou a pessoa sinta dor, se o paciente tem alteração em algum órgão ou energeticamente está associado àquele órgão, Não necessariamente porque o órgão coração está com um problema, por exemplo, significa que o coração em si tem uma alteração. O paciente pode estar apresentando uma alteração no coração e isso está associado a um fator energético. Na medicina tradicional chinesa, fora o Yin e o Yang, a gente vai ter o conceito de 5 elementos. Os 5 elementos vão estar associados a 5 órgãos, 5 vísceras, 5 sentimentos, e tudo isso vai estar relacionado para a gente conseguir definir o padrão diagnóstico e a síndrome do paciente. Então, um problema de coração que eu posso identificar nesse paciente pode estar associado ao Shen, que é a mente. E o sentimento pode ser uma euforia que esse paciente apresente, certo? E assim a gente começa a caracterizar. Normalmente a gente vai ter as doenças sendo apresentadas, primeiro em seu padrão energético, que aí vai estar associada ao sentimental, e depois vamos começar a ter os padrões físicos, da doença. Então, depois de fazer toda essa avaliação do paciente e fazer o exame físico com pulso, língua e a palpação dos pontos diagnósticos, a gente vai também começar a ter a escolha dos pontos. Para a escolha dos pontos, eu vou ter que avaliar a função do ponto local, que aí eu posso estar querendo uma analgesia no local em que aquele ponto se localiza, e usar aquele ponto para isso. Tenho que avaliar a função do ponto distal, e a função do ponto sistêmico. E aí, como é que a gente estimula esse ponto, Porque até agora eu não falei, e normalmente todo mundo associa a acupuntura à agulha. O nome acupuntura, ele vem do latim, que é de acus pungere. Acus é agulha, pungere puncionar. Mas o nome em chinês é zhenjiu, que significa agulha e moxa,
Gil é moxa, é calor, né? Então, a estimulação do ponto de acupuntura pode ser feita através do agulhamento, que é um método convencional. Esse método, por conta da degranulação de mastócitos, vai provocar a liberação de histamina, bradicinina, entre outros mediadores químicos, né? E assim a gente vai ter uma ação. Mas, fora esse método, podemos usar o aquecimento da área e mesmo assim vamos ter liberação de peptídeos, opioides endógenos, entre outros, né? Então, o aquecimento é um método muito utilizado através da moxa. Existem várias formas de moxa. A moxa pode ser em bastão, em lã, e ela vai ser produzida através da erva Artemisia sinensis ou Artemisia vulgaris. E vamos utilizar tanto para a estimulação daquele ponto com calor, por exemplo, quando eu quero tonificar o ponto, como também eu posso utilizar para cicatrização de feridas, porque a erva artemisia, ela possui características anti-inflamatórias, cicatrizantes e analgésicas. Então, para um paciente que apresente dor por causa de frio, né? Então, um paciente que tenha artrose, um paciente que tenha displasia coxofemoral ou que apresente síndrome da cauda equina, eu posso associar com os pontos de acupuntura que eu fiz através do agulhamento o uso da moxa. Pode também estimular com a variação de temperatura, no caso o frio. A gente pode estimular com gelo, mas não é muito utilizado na prática clínica realmente. Outras formas são a luz ultravioleta e infravermelha, né? Que a gente pode ter a estimulação através do laser. Também temos a estimulação com o ultrassom terapêutico e com a magnetoterapia. Além disso, temos a injeção em pontos de acupuntura, que é a chamada farmacopuntura. A farmacopuntura, ela pode ser com fármacos alopáticos, então existem pesquisas que são feitas com a utilização de Acepram, por exemplo, que é um fármaco utilizado em um ponto para também tranquilização, e essa associação de utilizar num ponto de tranquilização como o Intang, que é esse ponto daqui, que fica no meio da sobrancelha. E o fármaco tem, mesmo que a gente utilize o fármaco numa subdose, ele tem o seu efeito potencializado. A gente também vai poder usar homeopatia em pontos de acupuntura, fitoterapia. Interessante é a utilização de vacinação em pontos de acupuntura. As vacinas, quando são feitas em pontos de acupuntura, que são utilizados para aumentar a imunidade, elas têm seu efeito potencializado. Então, a resposta imune humoral do animal é melhorada. A eletroacupuntura é outra técnica que pode ser utilizada, associada ao agulhamento. Então, ela tem sido muito utilizada e existem relatos descritos de cirurgias feitas apenas com eletroacupuntura. Ela pode ser utilizada tanto na sedação, para analgesia de dor, e na tonificação, quando eu quero um aumento de massa muscular no paciente, por exemplo. Outra forma de estimulação dos pontos é através da sangria e através da variação de pressão. A sangria, na verdade, eu não vou nem falar da sangria, vou falar mais sobre a autoemoterapia, que é uma prática que também está inserida dentro das injeções em pontos de acupuntura. A autoemoterapia tem sido muito feita em pacientes com dermatopatias e tem se visto cada vez mais que a estimulação de pontos como VG14, estômago 36 e G11 com autoemoterapia melhora os sinais clínicos de dermatopatias como atopia, entre outros, certo? Uma outra forma de estimulação é a utilização da pressão, a acupressão em pontos de acupuntura. Essa pressão, ela pode ser através de massagem, como o shiatsu e o tuiná, ou a pressão negativa, que é a ventosa. Mas em animais, a ventosa, para ser utilizada, tem algumas dificuldades em relação ao pelo. Então é necessário fazer a tricotomia para a realização da técnica. Quanto às indicações do uso da acupuntura, mais de 70% dos casos são de enfermidades osteomusculares e neurológicas, né? Casos neurológicos. São os que mais chegam, como sequelas de sinomose, como traumas medulares. Então, a gente tem, inclusive no ambulatório de acupuntura, muitos felinos que sofreram traumas medulares e por conta disso têm dificuldade de defecação e micção e fazem acupuntura e
apresentam um resultado satisfatório. Outros casos muito frequentes são os casos de displasia coxofemoral, tanto para manutenção como em casos pós-cirúrgicos, né, para ajudar no tratamento, e os casos também de luxação de patela e artrose. Também temos a frequência de dermatopatias e doenças autoimunes. E quais são os efeitos colaterais da acupuntura? A acupuntura, ela tem pouquíssimos efeitos colaterais. Na verdade, o que está associado a efeito colateral na acupuntura é o uso da técnica de forma equivocada. Então, pode existir uma perfuração de órgãos vitais? Pode, mas apenas se a pessoa utilizar uma agulha inadequada para o paciente. Por exemplo, ou fizer a acupuntura com a quantidade de Tissum equivocada. Tissum é a medida chinesa que a gente vai utilizar para localizar os pontos. Então, se na literatura está dizendo tenho que inserir um meio Tissum, a agulha, não posso passar disso, certo? Então, é necessário sempre tomar cuidado, né? E que a técnica seja feita por um profissional habilitado. Outra contraindicação, que na verdade não é para geral, quanto à gestação, pacientes gestantes, existem pontos que, quando estimulados, podem estar associados a um aumento da contração uterina. Então, eles não podem ser feitos em qualquer período da gestação. Podem ser feitos no final da gestação para estimular o parto, né? Mas eles não podem ser feitos no início, porque aí pode sim provocar um aborto. Mesmo assim, os relatos são muito raros, né? De qualquer efeito colateral que seja provocado pela acupuntura. Existem relatos de pneumotórax, né? E, bom, quanto à contraindicação do uso, ela vai estar contraindicada em áreas em que se tenha tumores, em que se tenham lesões de pele, supuradas. E aí a gente pode utilizar outras técnicas, pode associar a acupuntura com o tratamento convencional, a gente pode associar a acupuntura com a ozonoterapia, né, para o tratamento de ferida, pode associar a acupuntura com fito, com homeopatia, dependendo do que aquele paciente apresenta, e assim fazer uma prática integrativa. Porque o que é que a prática integrativa visa? O nome alternativo nem tem sido mais muito utilizado. A gente utiliza o nome prática integrativa porque visa a associação dessas terapêuticas com a alopatia ou o uso delas de forma isolada. Então, a acupuntura é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma prática que pode ser utilizada tanto em conjunto com o tratamento convencional, como isoladamente, né, para a resolução dos problemas. Eu trouxe aqui um pouquinho, né, sobre a acupuntura. Se vocês quiserem entrar em contato, podem falar com a gente do grupo de estudo. Ainda estamos nos reunindo agora na quarentena, mas online. E estou à disposição, tá certo?